Mostrando sobre as dimensões. Deixa eu fazer uma analogia aqui que eu acho que ajuda. E é justamente a informação que o senhor falou ali, né? Que a gente tem o externo, mas não tem a informação interna, com a distribuição de tensões, o campo. Isso aqui vai ficar mais claro quando você colocar a linha de Hooke. Tá? Porque por enquanto a gente não disse o que é sigma, tá? Então isso aqui ainda tem uma caixa preta aqui na nossa cabeça. Isso aqui não é caixa preta porque você sabe que tem uma força vindo de fora. Mas isso aqui para nós, que a gente não disse que material que é, se é elástico ou se é plástico, então é uma caixa preta. Então quando é que isso aqui vai se esclarecer? Quando eu disser o material é elástico, aí eu coloco a linha de Hooke nesse lugar aqui. Tá bom? E aí, se for de informação plástica, aí vai entrar a informação. Vai entrar vários termos aí. Então, veja só. Uma coisa que dá pra gente pensar é assim, veja só. Um corpo está sofrendo uma força. Tá? Se essa força penetrar perpendicularmente à superfície do corpo, que é uma situação particular, mas ela é muito útil para nós analisarmos o que acontece. Então eu vou fazer aqui, ó, vários corpos com a mesma perfil e cada vez menor. Exatamente isso que é bom nas perguntas, quer dizer, tenta entender a dificuldade do aluno. O professor está enxergando, para o aluno não. Então você faz uma pergunta para o aluno, vou usar um recurso para explicar. Veja só, eu tenho forças que estão vindo de fora, F externo. Eu adotei essa situação particular de ela ser perpendicular em cada ponto de superfície, mas não precisa ser assim, é só que assim fica mais claro. Tá? E se eu fizer o oblíquo, aí eu tenho que decompor, aí fazer um pedaço, fazer outro e tal. Mas dessa forma fica muito claro. Veja, se eu estou fazendo corpos para dentro, recortes desse corpo que está dentro, usando o mesmo perfil, certo? Você concorda que o volume está indo a zero? Está indo a zero. Então, qualquer diferença entre esse volume V1 e esse volume V2 aqui, ó, é um ΔV. Um dV. É um ΔV que indo a zero, né, corresponde a um dV. Certo? Você concorda também que se essa força está vindo aqui pela superfície, existe uma área superficial toda e existe um dA dela também aqui, ó. Uma direção normal, que sempre uma área tomada em relação à direção normal, existe um dA. Ok? Então ele está me dizendo o seguinte, que tensão é força por área. Certo? Portanto, força é integral de tensão na área. Então, se eu somar o que está acontecendo aqui com essa área, o que está acontecendo aqui com essa área, 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 eu cubro todo o corpo. Então, a força externa é algum tipo de tensão que está acontecendo em toda a área. Certo? Mas quando eu passo para dentro do material, tá? Eu vou ter que olhar isso de uma forma assim, ó. Vamos colocar com a linguagem já adequada. Resistência interna é o sigma dA. Né? Eu posso até dizer que esse aqui é o externo, esse aqui é o interno. Não tem problema não. Então aqui eu estou passando para dentro de uma camada aqui dentro. Até. Certo? Ok? Então, se eu fizer entre duas dessas aqui, né? Ela está tomando um volume V e uma outra R interna. Sigma interno. dA está tomando volume V mais dV. Né?
Uma toma um volume V e outra V mais dV. Ou uma V mais dV, ou um volume V. Então, se eu subtrair essas duas, ó, tá? Então, eu vou ter ΔR interno, que vai ser integral de sigma interno dA menos o volume V mais dV, sigma interno dA. Tá certo? Olha lá. Então, qualquer coisa que eu subtrair entre duas camadas vai ser representada assim, ó. Desde a externa até lá no miolo, até chegar no ponto, né? Porque eu posso ir chegar no ponto. Então, qualquer duas delas vai ser representada por essa subtração. Então, quando eu digo, posso pagar aqui, né? Quando eu digo o seguinte, que eu pego meu ΔR interno, que é sigma interno dA de V mais dV, menos sigma interno dA em V, então eu estou saindo de um pequeno volume para um volume maior, ou de um volume maior para um menor. Vai ser importante não fazer a diferença. Tá? E se eu dividir por dV, certo? Se eu dividir isso aqui por dV, ó, tá? E tomar o limite, né? O limite. Tanto eu posso fazer o dV indo a zero, né? Isso vai significar que eu estou... Pode fazer o volume para zero ou pode fazer as duas camadas, né, ficarem as mais próximas possíveis. Então, esse aqui, né, no limite de ΔR interno, ΔV, quando ΔV tende a zero, é o quê? É o R interno, que é o dR interno dV. Isso é definição de derivada, né? Que é dV. Agora, como eu já tenho isso aqui em duas situações diferentes, né? Então é a derivada dessa função, porque esse D aqui está substituindo isso aqui, ó. Tá? Aqui não apareceu o D. Então esse é o delta, esse é o delta, né, do R interno. Esse é o delta do R interno. E nessa posição e menos nessa. Então quando é o limite, estou tomando esse D. De quem? Do R interno. Quem que é o R interno? DA. Então você veja, ó, que isso aqui, ó, ficou igual a isso, é o que está escrito aqui, ó. Agora, se você tem duas integrais e três derivadas, quantas derivadas vão sobrar? Se uma é o contrário da outra? Uma só. Veja, aqui, ó, a integral é uma antiderivada. Então eu faço uma integral duas vezes e uma derivada 3. Então no saldo é como se eu tivesse feito só uma derivada. Então quando eu digo que R interno é divergente de sigma, eu estou dizendo que ele é apenas uma única derivada disso aqui, porque eu já matei 2 com 2 aqui. Certo? Então uma forma de entender é o seguinte, escreve dV como dA dr. Certo? Aqui como é dA/dr, certo? E o sigma dA. Então, esse dA aqui vai anular esse dA. Certo? Aqui
Aqui tem duas integrais e aqui tem três derivadas. Certo? Porque cada dA tem duas. Então, se eu anular duas integrais com três derivadas, sobra uma, né? Então vai ficar dr de sigma, que é o divergente de sigma. Certo? Essa é a ideia. Então, o que eu estou fazendo? Economizando conta. O que seria a análise a ser feita aqui? Veja só. Se eu estou numa máquina de ensaio, eu tenho que contar quanta força está entrando em cada parte do corpo, certo? Se eu faço o carregamento uniaxial, certo? Eu estou colocando uma situação ideal. Então eu desprezo qualquer coisa que está acontecendo nessa superfície lateral, tá? Eu estou com uma situação ideal, mas quando você está com o corpo sujeito dentro de um material, numa microestrutura, você não tem isso aqui só. Não tem isso. Então, o que eu estou fazendo é considerando que qualquer direção é equivalente. Então, eu tomo uma direção particular, analiso, porque eu sei que as outras duas vão se comportar igual. Agora, se o material fosse anisotrópico, eu teria que fazer três carregamentos. Uma numa direção, outra em outra direção, outra em outra direção. Porque cada direção vai se comportar diferente. Bom cristal. Cada direção vai ficar diferente. Está lindo, você fazer anisotrópico. Agora, como cristal, tem que variar. Exatamente. Então, quando você faz um carregamento uniaxial como esse aqui, você está já tomando o pressuposto de que está tudo igual para qualquer direção. Certo? Mas o certo seria contabilizar essa força por essa área, a força que estaria acontecendo aqui por essa área, né? Aqui equivalente, né? A fim de envolver todo o corpo. Da mesma forma que eu estaria contabilizando a força por área em todo o corpo. Certo? E a outra coisa que está acontecendo aqui, que além de contabilizar a força por área, que no caso é a tensão por área para verificar quanto de força você tem, né? Porque quando você divide força por área, você tem a tensão. A outra coisa que você tem que fazer é ir penetrando para dentro do volume, que é o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então, analisar a superfície toda do corpo e em cada camada dela você ir penetrando para dentro do volume, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora, não importa esse sentido de análise, é a mesma coisa de fazer uma derivada da tensor das seções. Então é uma economia. Veja bem, quantos ensaios você teria que fazer numa máquina para tirar aquele divergente ali, se você não soubesse a matemática? Você teria que fazer um carregamento nessa superfície, contabilizar a tensão, carregamento nesse lado, carregamento. Você ia ter que ficar virando o corpo, pressionando, virando o corpo, pressionando, calculando a tensão e anotando uma tabela. Depois, você teria que examinar para dentro do corpo, uma coisa que é praticamente impossível. Você teria que esmerilhar o corpo de novo, fazer tudo isso aqui, esmerilhar o corpo, fazer tudo isso aqui. Não tem, vamos dizer assim, não é operacional um negócio desse. Então, essa ideia de integrar a área e derivar no volume economiza uma camada de experimentos que você faz numa conta matemática. Mostra que a matemática ajuda, né? O problema é que geralmente a gente é analfabeto funcional e matemático. Nós estamos com dois tipos de analfabeto, né? Um analfabeto funcional de texto, que não entende o que ler, não consegue escrever também, e um analfabeto funcional de matemática, que não sabe para que serve. Infelizmente. E o pior é que lá em Curitiba, o curso de engenharia estava querendo eliminar a disciplina de matemática e de estatística. É que pode, né? Alguns absurdos que nós estamos chegando. Tá bom? Então essa é a ideia. Deixa eu dar uma outra ilustração, que eu não sei se vai ajudar ou vai atrapalhar, mas para mim me ajuda muito. Vamos supor que você tem um planeta. Tá? Você quer medir o campo gravitacional desse planeta. O que você tem que fazer? Você tem que pegar um satélite e circular todo o planeta medindo a gravidade. Depois você diz para o satélite descer um pouco na altitude e faz um novo círculo medindo a gravidade.
Aí você vai fazendo exatamente isso aqui. Além de circular, né, todo o planeta, você vai descendo em níveis. Né? Aí você tem uma informação do que está acontecendo lá no núcleo do planeta. É a mesma ideia. A ideia é matemática mesmo. Bom, então essas duas coisas que eu tinha que mostrar, comparativamente, essa equação aqui é a mesma dessa daqui, só que aqui nós fizemos uma soma vetorial, se eu souber já a direção da gravidade, em relação ao que eu estou querendo relacionar, então essa soma aqui já fica no negativo. E aqui no caso, eu coloquei força externa como sendo qualquer coisa. Aqui eu já tive um pressuposto dele de que é a gravidade. Então uma forma mais completa, tá? Para a gente concluir, seria juntar as duas coisas. Posso parar aqui onde eu estou? Não, um pouquinho. Não, pode confiar. Eu espero, só não estou tranquilo. Gente, não dá, por isso que não dá para fazer ensino à distância, vai ser uma loucura. Como é que um professor vai passar para o aluno toda uma experiência de vida, de trabalho científico? Porque o que eu falei aqui, né, significa horas e horas de tentativa e erro numa máquina de ensaio, eu estou falando aqui em 10 minutos. Você não vá por esse caminho, porque esse caminho é das pedras. Porque se você fizesse um ensaio falando assim, ó, o meu carregamento foi uniaxial, assim por diante, e o cara na banca disse assim, mas o material é isotrópico. Acabou o seu mestrado. Uma pergunta, se for você, vai na base, assim, você tomou, pam! Você entendeu? Então a orientação é isso, é insubstituível, gente. Os prós e os contras da natureza, você só adquire experimentando. Então, você aprende com alguém que já experimentou. Não tem como. Por isso que na primeira aula eu falei do ensino das catedrais, né? Que era o bom exemplo dos mestres que influenciavam os alunos. Né? O ensino à distância depende da qualidade do ensino que estão querendo que tenha, né? Pois é, mas mesmo não tem como. Você Tem pode lógica, tirar né? todas as nuances, os detalhes. Tudo no cabeça. Existe uma transmissão que está acontecendo aqui que ela é superior a qualquer câmera. Não tem. Não tem como. O ensino à distância é um tapa-buraco. É para substituir, diminuir professor, sabe? Às vezes no presencial consegue suprir a Mas necessidade, né? Você sai às vezes na universidade achando que você não sabe nada da vida lá fora, à distância, então. Pois é. É só fazer. Não, é porque nós estamos fazendo a mesma. Já vou falar agora na segunda parte da aula, da redução do sólido, nós estamos reduzindo um homem a um robô, uma máquina comportamental. É aquele Neo da Matrix que eu falei na primeira aula. O cara vai ser só um cara que ele é funcional na sociedade. Ele não é um indivíduo mais. Ele não é um ser humano. A máquina vai chegar e chutar a traseira dele e vai embora para se melhor com você. Não é um ser pensante, né? Não é mais. O ser humano ele tem muito mais. O problema é exatamente isso. Cada vez mais nós estamos deixando de se perceber como ser humano, o nosso potencial próprio, né? E se migrando para essa ideologia maluca de uma sociedade controlada. Então, a sociedade controlada, as pessoas vão andar na rua parecendo robôzinho, né? Porque você não pode ir na outra faixa porque você vai ser multado porque você está indo contra o fluxo e aí a eficiência do trânsito quer que você ande naquela faixa. Certo? Você vai ser controlado por câmera. Você vai entrar num carro que não vai ter um motorista e aquele carro vai seguir um percurso e você não vai conseguir sair fora daquela situação, por mais que você queira até terminar o percurso porque ele é controlado por um computador. Mas tem indústria que você só pode subir a escada de um lado e descer do outro. Então todos esses comportamentos são controlados. Né? E aí você vai se movimentar como uma máquina, você vai assumir um comportamento de máquina. Você vai ser frio, não tem mais sentimentos, não tem mais interação com ninguém. Né? Esse é um mundo controlado, é um mundo político, um mundo que uns se dão bem e outros trabalham para que aqueles se dão bem. É um tipo de sociedade rainha operária. Né? A rainha está lá dentro, se bem que a relação entre rainha e operária é muito mais solidária do que essa daí. Né? Infelizmente.
Aí os ensinos sendo à distância, todo mundo vai achar que sabe. Mas aquela naturezinha medíocre que é cortada, né, do sistema. Vamos lá. Onde eu posso apagar, gente? Também pode apagar agora. O Lagrange, ele tinha uma deficiência que ele não conseguia fazer isso aqui, ó. Ele não conseguia fazer nenhum desenho de nada. Ele tinha um problema no cérebro que ele não conseguia nenhuma interpretação geométrica para nada. E como ele foi aprender matemática, se tornou um grande matemático, essa parte aqui toda de representação por letra foi ele que bolou. E ele jurou, né? Ele odiava o Newton no sentido assim, que ele jurou assim, eu juro que eu vou fazer um livro que vai ser entendível, mas sem nenhum desenho. Ajudou, né? Porque você tem as duas linguagens. Tá? Aquela linguagem ali é a mesma daqui, né? Tá bom? Então é bom pensar algebricamente e pensar geometricamente. Bom, gente, então esse era o finalzinho que eu queria dar. E a outra coisa que eu queria dizer, para fechar essa parte anterior, é a questão do centro de massa e do momento de inércia, que é uma coisa que a gente vai precisar se caso a gente tiver que calcular uma deformação específica no sólido. Então eu vou fazer aqui a representação. Então a gente viu o seguinte, que no nosso sólido, no momento, é integral de VdM, certo? Tá? Se vocês quiserem, eu lembro do que é que tinha antes, mas nós tínhamos que momento era MV, né? E de M nós passamos para dm, certo? E aqui tinha uma somatória, certo? Nós passamos por uma integral. Tá? Então esse aqui era o discreto. Deixa eu colocar aqui embaixo o discreto. E aqui é o contínuo. O contínuo é aquele aglomerado de partículas coladas, que eu ainda vou falar sobre a hipótese do contínuo, mas eu vou falar de uma forma diferente só da representação matemática, uma forma mais física, que eu quero falar sobre. Bom, então, veja só, isso aqui, como sendo o momento resultante de um sólido, né? Eu tenho um sistema de coordenadas aqui, eu tenho partículas dentro do sólido, que tem massas dm e cada um tem uma velocidade. Pode ser que o sólido esteja girando, né? Ou transladando, e assim por diante. Então a ideia é somar todos esses dm com as suas respectivas velocidades até envolver todo o volume. Certo? Até envolver todo o volume. Ou toda a massa, né? Então nós temos uma massa M e um volume V, assim como também nós temos um dV e um dm. Então eu vou escrever agora o dV como sendo a posição R dp aqui dentro. Tá? Um R dp aqui que está mudando, né? De um ponto para outro. Aqui, por exemplo, né? Desse ponto aqui. Então R, aqui é um R mais ΔR, certo? Então eu divido esse ΔR no tempo dt, né? O reloginho passa aqui no tempo dt, né? ΔT, tomando os tempos cada vez menores e posições cada vez menores, dividindo pelo outro, eu tenho a velocidade. Bom, é uma coisa que eu não posso deixar de falar, então eu prefiro já falar agora, porque para frente não vai dar mais para voltar. Então essa derivada e essa integral, eu vou trocar a ordem delas, tá? Que eu possa fazer isso. Tá certo? Ok?
A condição de eu trocar a ordem de operadores é só uma condição de continuidade da função, tá? É a mesma coisa daquela regra de Quarks lá. Então eu considero que o movimento é contínuo, não tem nenhum salto assim, né? A bolinha, o sólido não aparece assim de um lado para o outro, né? Não é um sólido extraterrestre, né? Que se teletransporta, então existe uma continuidade do movimento. Se existir uma trajetória, existe toda uma continuidade, então não tem problema. Então se eu trocar aqui, ó, agora eu vou analisar isso aqui, ó. Então eu vou definir, por uma necessidade de economia, o seguinte, que a massa total do corpo vezes a R no centro de massa é igual a essa soma de R dm. Tá? Essa é a ideia. Eu quero uma posição que seja a característica multiplicada pela massa, que seja equivalente a somar todas as posições multiplicadas pela massa. Então, como nós vimos, isso aqui é como uma média ponderada, se vocês perceberem isso. Ó. Isso aqui é uma soma, não deixa de ser uma soma, tá? 1 sobre m, R de m. Então, esse aqui é a própria definição de centro de massa, que é o que nós queremos falar hoje. Ok? E se eu colocar o dm aqui para dentro, ó, vocês vão enxergar uma média ponderada. R dm sobre m. Esse é o peso estatístico. Tá? Então, eu pego uma grandeza, multiplico por um peso estatístico e somo, é uma média ponderada. É uma média ponderada em linguagem dos contínuos, né? Preciso levar o senhor para ensinar isso lá no 7. Hã? Preciso levar o senhor para ensinar isso lá no 7. É? Ele não sabe o que é ponderado. Pois é. Depois ele conta. E o engraçado é que esses caras que governam não conseguem governar mal e porcamente porque não conhecem o senhor sabe a respeito do que é. Eles não sabem o que é ponderado. Tudo o senhor dá. Centro de massa. Então, veja, se eu defino o centro de massa assim, né? Ele me cai nisso. E se eu defino isso, me cai nisso. Então, eu vou trocar esse termo por esse. Então, momento resultante é VDT de MR. Tá bom? Então, ó, trocando, voltando aqui, então agora eu faço a derivada de cada um deles. Então vai dar dm dt vezes R mais mdr. Então aqui é uma espécie de vazão e aqui uma velocidade, né, que eu já tinha falado isso antes. Né? Eu vou chamar isso aqui de M ponto. R no centro de massa mais M, R ponto. Ponto é derivada do tempo, tá? Então, uma hora a derivada está na massa multiplicando pela posição, uma hora a derivada está na posição multiplicando pela massa. Então, no caso de uma partícula ou de um sólido em movimento, a massa não muda com o tempo. Então, isso é zero. Então, no caso particular, isso aqui é a massa vezes a velocidade do centro de massa. Então, fazer isso aqui e fazer isso aqui é a mesma coisa. Tá? Mas eu tenho que saber o que é o centro de massa para poder fazer. Então, se eu souber o que é o centro de massa, eu já faço essa conta ao invés dessa integral. Mas eu tenho aqui, ó, eu divido o problema complicado em dois problemas menores. Um é já saber o centro de massa, que pode ser tabelado. Multiplicando aqui. Tá bom? Então, isso eu queria falar sobre centro de massa. Para não deixar para trás. Então, ó, existe um monte de tabelas de centro de massa para corpos em formato geométrico, aí, a forma como tem. Então, aí o que a gente pode fazer? É o seguinte, se R do centro de massa é formado por componentes x, y, z, x do centro de massa na direção y,
y do centro de massa na direção J mais z do centro de massa na direção K, né? Também esse Rzinho segue a mesma coisa, x na direção y na direção J, z na direção K. Então significa que um é igual à integral do outro, então fica que x do centro de massa é igual a 1 sobre m x dm. Y do centro de massa é 1 sobre m y dm. E z do centro de massa 1 sobre m z dm. E uma outra coisa ainda que dá para fazer é considerar o volume, que aí você considera a geometria do corpo. Deixa eu colocar esses DM aqui melhor, porque quem está filmando lá no fundo pode ser bem complicado. Então o que eu vou fazer? DM é ρdV, né? Porque existe uma densidade que é DM. Então quando eu faço isso, eu estou trocando a soma em massa por a soma em volume. Se trocar a soma em massa pela soma em volume, sabendo a densidade, é dizer que geometria que eu tenho, cilíndrica, esférica, retangular. Tá certo? Então, x do centro de massa fica igual a 1 sobre m integral de ρdV, y do centro de massa, opa, ficou faltando x, né? 1 sobre m integral de y dv, z do centro de massa, 1 sobre m integral de z dv. Bom, aí tem mais uma ideia. O meu corpo tem densidade constante? Se não tiver, você vai ter que deixar do jeito que está. Mas se tiver, pedaço de alumínio, pedaço de ferro, uma barra de ferro, um disco, uma chapa, tem densidade constante? Tem. Então tire fora da integral. X do centro de massa é ρ sobre m integral de x dv. Y do centro de massa é ρ sobre m integral de y dv. E z do centro de massa é ρ sobre m integral de z dv. Aí tem a última etapa, é o seguinte, ó. Densidade dividido por massa, o que é? O inverso do volume. Então, x do centro de massa é o inverso do volume do x dv. Y do centro de massa é o inverso do volume y dv. Z do centro de massa é o inverso do volume de z dv. Então, isso aqui é centroide, ou centro geométrico, tá? Isso aqui é centro de massa. Isso aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque quando você está na engenharia, você só calcula o centroide e esquece do centro de massa. E aí, na hora que eu digo que eu tenho um centro de massa e eu dou um problema na prova, que a gente lembra aqui a